Há anos me encontro presa em um labirinto de sombras, fugindo dos espíritos que me perseguem e dos demônios que habitam dentro de mim. Ainda que agora eu esteja cercada de conforto e luxo, minha alma continua marcada pelas cicatrizes de uma vida que nunca foi minha. Desde o momento em que nasci, a tragédia se tornou minha companheira inseparável. O frio, a fome e as agressões eram constantes. E enquanto a miséria me envolvia como um sudário, precisei aprender a sobreviver com o pouco que tinha. Meu maldito pai era um homem consumido pelo álcool e pela decadência. Refugiava-se nas cantinas mais imundas, enquanto minha mãe, uma mulher quebrada e servil, o adorava com uma devoção doentia. Seus tapas eram sua linguagem de amor, e ela era o receptáculo de sua fúria e lascívia. Crescemos, eu e meu irmão, num mundo de violência e desesperança. Eu procurava meu pai entre os becos da vila, enquanto minha mãe preparava com carinho uma refeição que ele jamais valorizava. Assim vivemos por muitos anos, até que a puberdade nos atingiu como uma tempestade. Meu irmão, em sua desesperança, virou ladrão por fome, mas sua vida terminou abruptamente, abatido por policiais em uma tentativa de fuga. Tudo por R$ 158 que ele havia roubado de um balcão. Esse foi o preço de sua existência. Sua morte deixou um vazio que nunca consegui preencher. Sozinha, enfrentei um inferno ainda mais escuro. Meu irmão era meu protetor, e sem ele, os predadores do quarteirão e os olhares lascivos tornaram-se uma ameaça constante. Mas o pior de todos era meu pai. Em sua perversão e loucura, começou a me olhar com outros olhos. Numa noite, em meio aos meus pesadelos e fome, ele cruzou o limiar do meu quarto e destruiu o pouco de virtude que restava em mim. Minha mãe, em seu silêncio cúmplice, escutava meus gritos sem mover um único dedo. Com o tempo, seus ciúmes a levaram a me culpar pelos atos do meu pai. Expulsou-me de casa várias vezes, acusando-me de ser uma provocadora, enquanto ele me procurava para me trancar em sua prisão de horrores e abominações. A vila onde vivíamos era um reflexo da minha existência. Ruas de terra, valas cheias de sujeira e água pútrida que corria como veias abertas nas calçadas. O fedor de excremento e pobreza impregnava cada canto. E eu, filha dessa miséria, carregava esse cheiro como uma marca indelével por onde quer que fosse. As pessoas me olhavam com desprezo, sentiam nojo só de me cheirar. Assim se passou minha vida, sem esperança, pensando no que poderia fazer para escapar daquela miséria. Numa noite, enquanto voltava de catar restos de comida em uma lata de lixo, parei para esperar a passagem do trem. Olhei para os trilhos intermináveis e vi ao longe a massa de ferro se aproximando. Suas rodas pesadas começaram a passar diante de mim. Naquele breve instante em que se fica hipnotizada pelo movimento sutil e o som constante das rodas, decidi que meu sofrimento precisava ter um fim. Soltei tudo e estive a ponto de me lançar. Mas mãos me seguraram. Era uma vizinha. Seu rosto quebrado e sua boca sem dentes formavam uma careta inquietante. Com uma voz áspera, a velha estúpida me disse: "Cuidado, menina. O trem pode te destroçar." Naquele instante, entendi que eu já estava destroçada, mas também soube que, de alguma forma, precisava continuar. Vi aquilo não só como uma tentativa frustrada de pôr fim à minha vida, mas como uma oportunidade. Mesmo que as sombras da decadência que me envolviam jamais deixassem de me perseguir. Com desgosto e decepção, amaldiçoei aquela mulher. Não sei quantas vezes xinguei por ter me impedido de sair do sofrimento. Ela apenas me olhou com desprezo e disse que, da próxima vez, não me salvaria. Mas ela já havia feito o que tinha que fazer. Sem mais palavras, segui para minha casinha, pronta para suportar os desprezos da minha mãe. Respirei aliviada ao perceber que meu pai ainda não havia chegado. Devia estar em alguma casa de tolerância. Mesmo assim, com pesar, fui obrigada a ir procurá-lo, pois sua mulher, angustiada com a ausência de 2 dias, insistiu para que eu fosse buscá-lo. Por outro lado, ela própria não queria que eu fosse,
pois sabia o que acontecia quando ele voltava para casa bêbado. Descarregava seus impulsos lascivos em mim e não nela. Assim, comecei a caminhar em silêncio pela longa avenida enlameada da vila. As luzes dos postes piscavam, cercadas de mariposas que giravam em torno de sua luz fraca. As pessoas já estavam em suas casas, assistindo televisão, bebendo ou lavando roupas alheias de famílias abastadas que moravam do outro lado da vila. Alguns vagabundos bebiam numa esquina e me olhavam com desejo sujo enquanto eu passava, procurando pelos botecos clandestinos escondidos nos fundos das casas. Andei até chegar à primeira rua pavimentada. Era como sair do inferno para entrar em outro lugar, ainda fora da sociedade. Uma longa rua cheia de cantinas em cada esquina. Talvez fosse assim para manter nossa miséria longe das pessoas decentes. Então, o cesto. Lá estava meu pai, caído na calçada, roncando sobre uma poça da própria urina. Vê-lo ali me mostrou todas as atrocidades e o terror que sentia quando anoitecia, ou quando ele voltava para casa bêbado, desejando saciar sua luxúria comigo. Todos esses sentimentos me tomaram por completo. Comecei a chutá-lo sem piedade. Pisei sobre sua humanidade e suas misérias com todas as minhas forças, enquanto seus roncos viravam gemidos abafados e protestos fracos. E quando finalmente fiquei sem forças, o homem continuava, roncando. Sentei na calçada e chorei, desolada. Supliquei a Deus que me levasse. Mas os minutos se passaram e eu não morri. Levei as mãos ao rosto e, com toda a fé que consegui reunir, pedi a ele. Dessa vez, ele foi mais rápido em responder. Depois de não sei quanto tempo, levantei-me do chão, pesadamente. Cuspi no vulto fétido do meu pai e comecei a andar em direção à casa. Parei diante de um semáforo, vendo os carros passar. Quis tentar de novo me jogar. Dessa vez, não havia velhas intrometidas para me salvar. Então dei um passo na direção da rua. E antes que um carro me acertasse, ele parou. Apenas encostei a testa na porta de uma luxuosa S10 preta. Um dos vidros escuros desceu lentamente, revelando uma mulher de óculos grandes que me olhava com atenção. O cheiro doce do seu perfume foi como uma carícia, despertando meus sentidos. Nunca havia sentido algo assim. Sua voz aveludada perguntou se eu morava por ali, pois estava procurando alguém para ajudá-la a limpar uma casa. Disse que faria uma festa, uma reunião com amigos e precisava urgentemente encontrar alguém. Não soube o que responder naquele instante. Apenas balancei a cabeça afirmando, tentando entender suas palavras em meio ao zumbido da minha confusão. Mas quando ela mencionou o dinheiro que me pagaria algo dentro de mim, algo faminto e desesperado, tomou a decisão por mim. Disse que sim, mesmo sem saber para onde ela me levaria. Qualquer lugar, desde que fosse longe daquela vila, era melhor do que nada. Antes que a razão pudesse me impedir, antes que eu recusasse ir com uma estranha, a porta da caminhonete se abriu com elegância. O banco de couro me envolveu como o abraço de um mundo ao qual eu jamais pertencera. Nunca tinha conhecido algo assim. O luxo não se via, se respirava. A mulher falava, mas suas palavras batiam em meus ouvidos sem sentido, afogadas pelo brilho dos detalhes em suas joias, pela educação que eu não tinha e pelo som impecável do tecido caro de suas roupas. Eu só a admirava. Pensava no que seria necessário para ser uma mulher como ela. Depois vieram as ruas desfilando diante dos meus olhos, como páginas de um livro proibido. Fui adentrando bairros que desconhecia, luzes, cores, rostos limpos e sorrisos que nunca souberam o que é a fome. Por um instante, esqueci, mas a memória é uma sombra pegajosa. Imagens da minha realidade voltaram. O fedor, a sujeira, os golpes, tudo voltou, se cravando no meu estômago. Senti vergonha de que aquela mulher sentisse meu cheiro. Ela, de tempos em tempos, borrifava mais perfume, tentando disfarçar. Mas isso não me ofendeu. Ao contrário, agradeci em silêncio por poder respirar aquele aroma doce que eu gostaria de ter em mim. Quando chegamos à sua casa, era exatamente como eu imaginava. Alta,
imponente, com jardins que pareciam pintados e tochas que dançavam como espectros. Desci da caminhonete. A mulher elegante me disse que eu receberia instruções e foi embora. Esperei por um tempo até que apareceu outra mulher, com um rosto rígido, como se fosse esculpido em pedra. Traços finos, olhar vazio, expressão cortante. Ela me guiou até uma construção isolada, um salão amplo que cheirava a cera derretida e incenso. Parecia uma capela, mas não havia santos. Havia muitas cadeiras espalhadas como ossos depois de um banquete. Cercavam um altar que não venerava nenhum Deus misericordioso. O chão estava manchado de vermelho, não sei se era cera ou sangue, e as cortinas penduradas ali eram negras, tão negras que devoravam a luz. Naquele lugar, o tempo perdia o sentido. Lá fora, começaram a chegar carros de luxo, com motores que ronronavam como feras satisfeitas. Risos, taças brindando, e a anfitriã brilhava entre eles como uma aranha em seu ninho dourado. Enquanto isso, aquela governanta me levou até uma cozinha tão vasta que o eco da minha voz se perdia nela. A comida era deliciosa, mas cada mordida tinha gosto de culpa, pois eu a roubava sem que ninguém percebesse. O mais estranho de tudo é que não havia outros empregados, só eu. A televisão murmurava bobagens e um sono pesado me arrastou até a mesa, como se algo ou alguém quisesse garantir que eu não visse o que viria depois. Depois de comer o que pude ver aquela televisão e beber coisas doces, adormeci profundamente, sonhando que fazia parte daquela casa. Não sei quanto tempo se passou, mas já era noite quando acordei, e me surpreendi ao me ver num recinto luxuoso, onde tudo parecia carregado de riqueza e de maldade. Havia muitas pessoas vestidas com túnicas negras e máscaras douradas, entoando cantos profanos, blasfêmias e maldições que eu jamais tinha escutado. Senti o frio de um líquido carmesim ainda escorrendo da minha pele, misturando-se ao suor gelado que me cobria. Era sangue. Haviam me retirado sangue e eu nem percebi. Então entendi que estava presa em um ritual que não compreendia, mas que parecia ter esperado por mim desde sempre. Eu já tinha ouvido rumores, histórias nas ruas, sobre pessoas ricas que sequestravam moradores de bairros humildes para levá-los às suas mansões e sacrificá-los, oferecendo-os a um demônio, ao Senhor das Trevas que adoravam. Eram fanáticos, gente poderosa que trocava almas alheias por mais dinheiro e influência. Percebi que era isso que estavam fazendo comigo. Eu seria apenas mais um corpo, mais uma alma corrompida que morreria ali. E aceitei meu destino. Pelo menos havia comido. Pelo menos havia estado num lugar diferente da minha casa. E afinal, eu mesma estava buscando a morte. Talvez eles soubessem disso. Mas, por outro lado, ao perceber que estava presa entre malditos lunáticos, surgiu dentre eles o que parecia ser o líder. Um homem calvo, com uma túnica vermelha e uma máscara feita do crânio de um antílope. Ele se aproximou. Sua presença era sufocante. Em suas mãos, carregava um cálice negro, entalhado com símbolos que pareciam se mover à luz das velas. Seus olhos eram escuros e profundos, e se cravaram nos meus, enquanto ele falava com uma voz suave e calma. Eu a senti no mais íntimo do meu ser, como se cada sílaba arrancasse minha alma, revelando meus medos, meus desejos, minha essência. Então, ele disse palavras que eu jamais esqueceria. Hoje, ele disse, com a voz ecoando pelo salão, você deixa para trás a miséria, a dor e a insignificância. Hoje, você se torna algo além. Nosso Senhor escolheu você para algo maior. Ele ouviu suas súplicas e seu sofrimento. Se entregue a Ele, e tudo o que você sempre sonhou virá até você. Ao ouvir isso, as figuras encapuzadas se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. Seus rostos ainda ocultos pelas máscaras, mas eu podia sentir seus olhares pesando sobre mim. Aquele homem, o líder, ergueu o cálice e o inclinou em minha direção. Dentro dele havia algo escuro, mais escuro que a própria noite, e que parecia ter vida própria. Você deve beber, ordenou.
E embora tudo em mim gritasse que eu devia fugir, minhas mãos se ergueram trêmulas para segurar o cálice. O frio do metal me fez estremecer, e quando aquela substância tocou meus lábios, um gosto indescritível invadiu minha boca. Não era amargo, nem doce. Era algo além, algo que me fez ver e experimentar coisas que uma vida de miséria jamais permitira. Ao bebê-lo, senti um fogo percorrer minha garganta, se espalhando pelo peito e pelos membros. Era como se algo dentro de mim despertasse, algo que estivera adormecido, esperando por este momento. As vozes ao meu redor se elevaram, os cânticos se tornaram frenéticos, e o salão vibrava com uma energia que não podia ser contida. Caí de joelhos, meu corpo tremia, enquanto uma risada obscura, profunda e estranha escapava dos meus lábios. Eu sentia que não era eu, mas ao mesmo tempo era sim. Naquele instante, entendi que havia cruzado um limiar do qual não haveria retorno. E embora o medo ainda estivesse ali, algo mais o acompanhava. Um poder que eu nunca havia sentido antes. Um poder que me reclamava como seu. O sacerdote calvo, com seu crânio reluzente sob as velas trêmulas, murmurou ordens. Suas palavras cortavam o silêncio como punhais afiados. Das sombras atrás do altar, surgiram figuras encapuzadas, arrastando consigo uma criatura que claramente não pertencia a este mundo. Uma cabra de pelagem branca e imaculada, com chifres que se retorciam como serpentes petrificadas. Aquele animal fazia um som que fazia os muros tremerem, como um lamento ancestral. Ao passar, a congregação se curvava, alguns estendendo as mãos trêmulas para que a besta as lambesse, como se buscassem uma bênção ou uma condenação. Quando ela parou diante de mim, seus olhos negros, profundos como poços, atravessaram minha alma. De repente, a cabra se ergueu sobre as patas traseiras, apoiando as patas dianteiras nos meus ombros. Seu hálito fedia a ervas podres e mato molhado, e seu pelo áspero roçava minha pele, me lembrando de que aquilo não era um sonho. Não tentei me afastar. Eu estava petrificada. Alguém verteu sobre nós um líquido espesso e escuro, vindo de um cálice. Era sangue, quente e pegajoso, e cobria a mim e a cabra. A criatura gemeu, e eu também, mas de êxtase. Sua língua áspera como uma lixa começou a lamber meu rosto, braços, pescoço, depois meu corpo, minha intimidade. Longe de sentir repulsa, experimentei um prazer distorcido, uma euforia que serpenteava pelas minhas veias. O sacerdote tirou a máscara e revelou um rosto com emoções confusas, talvez de gozo. Sorria com dentes amarelados e olhos profundos que refletiam maldade. E algo mais, algo que eu não sabia nomear. Então falou: "Você pagou com sofrimento desde que nasceu. Toda a miséria, a pobreza, os abusos que sofreu fizeram com que nosso pai Satanás colocasse os olhos sobre você e ouvisse suas súplicas. Você já sacrificou muito ao longo da vida, e isso agrada ao nosso mestre. Mas agora falta o último sacrifício para que sua comunhão e batismo estejam completos." Aquele maldito não falava de sacrificar um animal, era evidente. Era necessário cortar com o passado, tudo do meu passado. Professe sua fé naquilo que não compreende. Entregue o que mais ama. Quando a cabra te abençoar, os sonhos que você nunca acreditou possíveis serão seus. Ele me entregou pergaminhos manchados, com palavras escritas em uma tinta que cheirava a cobre e enxofre. Ouça o chamado, e ele te guiará pelo caminho que deve trilhar. Seu destino está conosco. Complete seu batismo de sangue, disse. Então, voltou aquela empregada, agora com o olhar morto. Banhou-me com água gelada e vestiu-me com roupas alheias, embora luxuosas, pareciam restos descartados por outras mulheres dali, ou talvez da própria dona da casa, que eu jamais cheguei a ver, ou que estivesse por trás de alguma daquelas máscaras douradas. Conduziu-me até a saída. Antes de me lançar de volta à noite, o motorista, um homem velho de olhar sábio, me disse: "Quando fizer seu sacrifício, menina, ele te mostrará o caminho. Você já não pode simplesmente fugir. Se tentar,
Não haverá inferno onde possa se esconder. Todos que chegam aqui vieram como você, gente desgraçada, mas com um propósito. E esse propósito é na maldade. Através de sua própria maldade e sua própria miséria, eles irão trazer mais almas, para que o que adoramos as devore. Disse ele, enquanto avançava pelas ruas e avenidas, o dor se dissipando a cada quilômetro que me aproximava da minha comunidade e da minha casinha. As palavras daquele líder ainda estavam na minha cabeça, se misturando com o rugido do motor e as afirmações do chofer, que não voltou a falar durante todo o caminho. Embora eu não entendesse completamente, algo dentro de mim ardia como uma brasa negra que se acendera por tantas coisas, por tantas emoções. Quando finalmente chegamos, e ao descer do luxuoso veículo, havia vizinhos curiosos espiando pelas janelas, que de repente se esconderam quando o chofer os olhou. Eu esperava ver minha mãe sair da pocilga. A última coisa que consegui ver foi o carro se perdendo na escuridão. Mas o peso daqueles chifres ainda ardia sobre os meus ombros, e a língua áspera daquela cabra eu senti de novo percorrendo minha pele e minhas partes íntimas. Isso me fez corar. Então, minha mãe apareceu na porta. Sua silhueta estava encurvada e cheia de raiva. Ao me ver descer da caminhonete, ela se lançou sobre mim como uma fera, com as mãos ásperas batendo no meu rosto, e suas unhas rasgaram os tecidos caros que agora me envolviam. Dá o dinheiro que te deram por andar de prostituta. Ela cuspiu, com os olhos injetados de inveja e muito ódio. Mas dessa vez, algo dentro de mim se quebrou. Foi instintivo, foi prazeroso, mas eu notei o facão que estava ali, encostado na parede suja, como se o destino mesmo o tivesse colocado no meu caminho. Sem pensar, levantei-o com uma força que eu não sabia que tinha, e o primeiro golpe a fez vacilar, o segundo a derrubou. Não soube o que foi mais doce, o estalo do impacto ou a expressão de seu rosto, aquela mistura de terror e espanto ao ver que sua vítima finalmente reagia. Ela rastejou pelo chão, agoniada, choramingando, maldizendo meu nome e tentando pedir ajuda. Mas era meu, o momento era meu. Eu só ri e terminei o que comecei, enquanto sentia aquele toque doce da cabra e estava excitada de várias maneiras. A próxima coisa que lembro é do meu quarto, cheirando a mofo e miséria. A única luz vinha de uma vela, cuja chama trêmula projetava sombras nas paredes rachadas que me davam calafrios, tantas vezes. O altar da Virgem e São Judas, que eu tinha ali e ao qual rezava todas as noites, eu apenas olhei e ri deles com indiferença. Então, comecei a ler o manuscrito que o sacerdote me havia dado. Nele estavam detalhadas regras e rituais, além de promessas. Para pertencer àquela organização, eu deveria oferecer um sacrifício, evidentemente. Mas eu já havia feito isso. E o que mais eu poderia dar? O que mais para poder ter o luxo e os prazeres? Minha vida já era um sacrifício interminável, a cada dia. No entanto, ao ler as últimas linhas, se aquelas palavras ou o pergaminho falavam, indicando o caminho, o sangue derramado no círculo da cabra alimenta nosso Senhor. Quanto maior o derramamento, maior será o seu favor. E eu soube, não havia dúvida. Eu sabia o que precisava fazer. Então, busquei, como diziam as Escrituras, um templo, um altar, onde somente eu e o Senhor das Trevas tivéssemos essa comunhão. Procurei um lugar mais nefasto e sombrio que conseguia encontrar, perto do lixão onde costumava revirar a sujeira. Tudo estava manchado com substâncias obscuras, e o ar cheirava a cobre e a algo vivo. Ali, depositei os restos de minha mãe, que havia enfiado num saco e carregado na carriola desmantelada. Os sapatos caros que eu usava afundavam na imundície, mas me lembravam o que me esperava no fim do caminho. E em certo momento, pude ver que ela sempre estava ali, me acompanhando. A cabra. Seu pelo branco brilhava na escuridão, com seus chifres retorcidos como coroas de osso. Às vezes, eu a via ereta sobre as patas traseiras, me observando das sombras.
Seus rugidos eram como risadas que me guiavam ao próximo passo e me faziam saber o que viria depois. Ao voltar do lixão, depois daquela experiência de proximidade com o animal, meu pai chegou bêbado, como sempre, exigindo comida e prazeres, que ele extraía da nojenta da minha mãe ou de mim. Seus gritos atravessavam as paredes e cada insulto era um lembrete de anos de humilhação. Então, me tranquei no meu quarto, mas desta vez não tremi. Desta vez, ouvi profundamente uma voz que sussurrou no meu ouvido, clara como o gume de uma navalha: "Mate-o." Então, a porta cedeu sob o peso dele. Senti seu hálito, uma nuvem de álcool e podridão que bateu no meu rosto. Suas mãos, aquelas mãos que conheciam meu corpo tão bem, se estenderam para mim. Mas desta vez, eu tinha o controle. A garrafa quebrada estava gelada na minha mão, e o primeiro golpe foi perfeito. Quando ele se aproximou, abaixando a calça e se curvando para pedir prazeres, seu olho estourou sob a pressão, jorrando um líquido quente e escuro. Ele caiu para trás, engasgando no próprio sangue, as pernas espasmando como as de um inseto esmagado. Eu só fiquei olhando, respirando acelerada, enquanto a voz na minha cabeça repetia, sem parar: "Muito bem, minha filha." Depois, saí e trancei as portas com pneus e entulhos, amarrei as janelas com arame e ateei fogo na casa. "Ofereço a ti este sacrifício de almas podres, para que te alimentes e me dês a paz que tanto desejo." Repeti. Joguei gasolina e um fósforo. Em instantes, tudo ardeu. Saí caminhando devagar pela rua empoeirada, ouvindo os gritos dos vizinhos quando viram suas próprias casas em chamas, ameaçando consumir toda a colônia feita de lixo e humanos miseráveis. Meus passos me levaram longe. Eu caminhava sem rumo. Na verdade, só queria fugir da miséria e da dor. Apenas me sentei em um ponto de ônibus quando me senti exausta. Já era muito tarde, por isso não havia ninguém na rua. Ao longe, eu podia ver os clarões intermitentes do incêndio e os sons abafados e secos das sirenes. Depois, apenas me recostei no poste do ponto e cochilei um pouco. Ouvi os Ranger, aqueles Ranger que eu conhecia, e eles me despertaram. E então, do fundo da rua escura, vi surgir a cabra branca. Os sons de suas patas ecoavam, assim como seus Ranger, e me fizeram levantar do banco. Quando o animal chegou diante de mim, ergueu-se sobre as patas traseiras e apoiou-se nos meus ombros. Eu a abracei com tanta força, entregando todo o meu sofrimento e dor, aceitando seus termos e me oferecendo por completo, com meu espírito. Só me lembro de caminhar ao lado dela rumo a um lugar incerto, onde desapareceu para sempre a mulher triste que eu era. E essa foi a última lembrança que tenho antes de ver o azul interminável do Mar do Caribe. Estou em um lugar onde a pobreza não existe, e a abundância que me envolve todos os dias é extasiante e interminável. Agradeço a minha cabra, levo-a perto do coração e a tenho em seu altar, onde todas as noites faço meus pedidos e orações por suas bênçãos. É ela quem me dá prazer nessa hora. Às vezes, eu a escuto e sinto alegria no coração. Desde aquele momento da minha vida, só esse último vestígio ficou, e ao compartilhá-lo, me desfaço dele. Agora, para todos os que me ouvem, devo dizer: sou outra pessoa, uma crente, uma devota. Não há prazeres maiores, e eu sei que há consequências no final desse caminho, mas estou disposta a apagá-las. Por um momento, um instante de vida, de prazeres que nunca tive.